Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química Bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa nossa aula vamos falar sobre o conceito de alotropia. Alotropia é um fenômeno que alguns elementos químicos têm de formar substâncias simples diferentes com características totalmente diferentes. É incrível! Vou mostrar para vocês nessa aula quais são os principais alótropos que vocês precisam conhecer e as suas características. Vocês estão preparados? Mas antes, roda a vinheta! Bom, para a gente começar então a nossa aula de alotropia, é importante a gente já definir o conceito de alotropia, como já foi falado aí na introdução. Alotropia, na verdade, é um fenômeno que alguns elementos químicos apresentam de formar substâncias simples diferentes, certo? Então vamos anotar aqui, alotropia é um fenômeno que um elemento químico pode produzir ou pode gerar substâncias simples diferentes. Beleza? Nem todos os elementos químicos apresentam essa característica. Nem todo elemento químico pode gerar variedades alotrópicas. Vamos começar falando do exemplo de alotropia mais conhecido que a gente tem, que é o caso do oxigênio. Já pararam para pensar que existem duas substâncias simples formadas pelo elemento químico oxigênio? Lembrando que substância simples já vimos na aula anterior, que é uma substância formada por um único tipo de elemento químico. No caso do oxigênio, a gente sabe que o oxigênio ele pode existir tanto na forma de O2, o O2 que a gente conhece como gás oxigênio, não é mesmo? E o O3. O O3 que a gente conhece como gás ozônio. Vejam bem, o oxigênio e o ozônio são substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico, por oxigênio. Então a gente diz que oxigênio e ozônio são alótropos. Entre eles são considerados alótropos, porque são formados pelo mesmo elemento químico. Tudo bem? Sempre que eu tenho alótropos, como é o caso aqui, existe um alótropo que é mais estável e um alótropo que é menos estável. Essa estabilidade está relacionada principalmente com a quantidade que existe dessa substância na natureza. Então pensa aí comigo, entre o oxigênio e o ozônio, qual dos dois existe em maior quantidade na natureza? Com certeza o oxigênio, não é? O oxigênio ele faz parte de quase 21% de toda a atmosfera. Então eu posso dizer que o oxigênio é considerado um alótropo mais estável. Alótropo mais estável, portanto, é aquele que existe em maior quantidade na natureza. E eu tenho o ozônio, que é um alótropo menos estável. Beleza? Então, entre os alótropos, eu tenho um alótropo que é considerado mais estável e eu tenho um alótropo que é considerado menos estável. No caso do oxigênio, o O2, portanto, é o mais estável e o O3 é considerado menos estável ou mais instável. Nesse caso aqui, se a gente tiver que analisar esses oxigênios e ozônios que existem na natureza, será que a conversão de oxigênio em ozônio ou de ozônio em oxigênio é algo que ocorre naturalmente? Já pararam para pensar? É possível eu transformar oxigênio em ozônio? É possível transformar ozônio em oxigênio? Então a transformação de um alótropo em um outro é sempre possível, tudo bem? A única diferença que você tem que tomar cuidado é a seguinte: quando você quer transformar um alótropo que é mais estável num alótropo que é menos estável, isso não é natural, concordam? Não é espontâneo. Não é espontâneo o O2 virar O3. Justamente por quê? Para que um alótropo estável vai querer se desestabilizar? Concordam? Então o oxigênio se transformar em ozônio não é natural.
porém é possível de um modo forçado. Então eu posso forçar essa transformação, ela é possível. Então é possível a gente pegar oxigênio e transformar em ozônio. Da mesma forma que o oposto também pode acontecer, porém o oposto é algo espontâneo. Como que eu sei que isso é algo espontâneo? Algo que é instável, ele vai buscar se estabilizar de alguma forma. E uma forma que o ozônio busca a estabilidade é se transformando no seu alótropo mais estável, que é o O2. Então é natural que o ozônio se transforme em O2. Isso é espontâneo, enquanto o processo de ida, que eu disse, o oxigênio virando ozônio, já é um processo forçado. Beleza? O que a gente tem que anotar aqui também? Qual é a diferença existente entre os alótropos oxigênio e ozônio? Então, qual é a única diferença quando você analisa a estrutura do oxigênio e a estrutura do ozônio? O oxigênio é uma molécula formada por 2 átomos de oxigênio, enquanto o ozônio é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. Então a gente diz que entre o oxigênio e o ozônio a diferença está na atomicidade da molécula. Quando eu falo atomicidade da molécula, eu estou querendo dizer a quantidade de átomos que formam aquela molécula. Vejam que interessante, né, pessoal? Se o oxigênio é um elemento que promove a formação de alótropos e é possível converter um alótropo no outro, seja de modo forçado ou de modo natural, a gente tem aí uma amplitude muito grande de reações que a gente já começa a perceber. Concordam? Já pararam para pensar que é possível gerar ozônio a partir do oxigênio? Isso se faz, inclusive, na medicina. Existe uma técnica que se chama ozonioterapia. A ozonioterapia é tratamento de enfermidades com ozônio. Então, o que eles fazem? Eles pegam o oxigênio e transformam o oxigênio, que está lá num cilindro, por exemplo, em ozônio, através de um aparelho, toda uma tecnologia envolvida, é um processo forçado, não é natural, mas acontece. Então, é possível converter oxigênio em ozônio forçando essa reação química. O oposto, o ozônio virar oxigênio, é algo natural. Isso acontece naturalmente, inclusive acontece na destruição da camada de ozônio, não é mesmo? O grande problema da destruição da camada de ozônio é que a gente vai lá e catalisa essa reação. Catalisar a reação é acelerar essa destruição, acelerar esse processo que já é natural. Isso acontece normalmente com a presença de gases CFCs, os gases formados por cloro, flúor e carbono, que estão muito presentes em aerossóis, em sistemas de refrigeração, né? E são catalisadores da reação que já é natural, a transformação do ozônio em oxigênio. Agora eu vou mostrar para vocês uma alotropia que é assim impressionante, que é a do carbono. O carbono também possui algumas variedades alotrópicas que é assim sensacional a gente pensar em duas substâncias tão diferentes, mas feitas pelo mesmo elemento, ou seja, pelo carbono. Vamos continuar aí? Vejam aqui, pessoal, o carbono também é um elemento químico que pode formar substâncias simples diferentes, aliás, muito diferentes, como eu quero mostrar aqui para vocês. Já pararam para pensar que o grafite do lápis aí que a gente escreve e o diamante, assim, a pedra preciosa, são formadas pelo mesmo elemento químico, por carbono e por carbono apenas? Ou seja, são substâncias simples, feitas do mesmo elemento e com diferenças tão significativas, não é mesmo? Então, o grafite e o diamante são exemplos de alótropos do carbono. A fórmula do grafite é CN. Quando eu falo CN, é porque não existe um número limite de átomos que compõem essa estrutura molecular. Isso aqui seria uma macromolécula. São N átomos de carbonos ligados uns aos outros, formando uma estrutura que a gente conhece como grafite. E existe o diamante, que tem fórmula CN também. Como assim? N átomos de carbono se ligam para formar uma macromolécula que gera a estrutura do diamante. Olha isso. Parecem muito semelhantes, não é? Afinal, as fórmulas seriam as mesmas, diferente do oxigênio e do ozônio, que um é O2 e o outro é O3. Mas a gente sabe que são completamente diferentes.
Grafite e diamante são substâncias completamente diferentes. Mas onde está a diferença entre o alótropo grafite e o alótropo diamante? Vou mostrar para vocês a partir de uma imagem. Vejam bem. Olha isso aqui. De um lado, eu tenho um alótropo, que é o diamante. Do outro lado, eu tenho o grafite. Vejam que são macromoléculas embaixo dela formando essa estrutura. Cada bolinha é um átomo de carbono, tá bem? Mas o que vocês conseguem perceber aqui? Que a estrutura cristalina, a forma tridimensional com que esses átomos se unem, são formas diferentes, não é? Se você olhar, por exemplo, para a estrutura do diamante, tem uma forma toda em 3 dimensões. Se a gente for olhar para a estrutura do grafite, vejam, são como se fossem camadas de átomos planos, concordam? A diferença entre o alótropo grafite e o alótropo diamante está na estrutura cristalina, na forma com que esses átomos se dispõem no espaço. No diamante, cada átomo se liga a outros 4 átomos, cada carbono, enquanto no grafite, cada átomo de carbono se liga a outros 3. Independente quantos são no total, a forma com que esses átomos se unem formam substâncias tão diferentes e com valores comerciais tão diferentes, né? Que são grafite e diamante. Então a diferença, nesse caso, a diferença entre os alótropos carbono-grafite e carbono-diamante não está na atomicidade da molécula, como era o caso do oxigênio e do ozônio. A diferença está na estrutura cristalina. Quando eu digo estrutura cristalina, é a forma com que esses átomos se unem e se dispõem no espaço, tá certo? Se eu falei para vocês anteriormente que um alótropo sempre pode se converter em outro, que conclusão que vocês já estão tirando aí? Que é possível transformar grafite em diamante e diamante em grafite. Sim, é possível. Lembra que o alótropo mais estável, ele se transformar no alótropo menos estável, não é uma coisa natural. Não é normal alguma coisa se desestabilizar. Mas de um modo forçado é. Então é possível a gente transformar grafite em diamante, afinal são feitos do mesmo elemento, do carbono. Porém é um processo forçado. Enquanto a transformação do diamante em grafite, o alótropo menos estável, ele tende a se transformar no mais estável naturalmente. Então isso aqui é um processo para a gente considerado um processo natural. Vejam bem, é possível transformar grafite em diamante da mesma forma que é possível a transformação de diamante em grafite. Afinal, são alótropos feitos do mesmo elemento químico, que é o elemento carbono. Por muito tempo, se conheceram só esses 2 alótropos do carbono. Hoje a gente já conhece uma quantidade muito maior de alótropos do carbono, que eu quero mostrar para vocês na próxima tela. Vamos lá! Vejam aqui alguns exemplos dos alótropos do carbono. Já falei para vocês do diamante e do grafite, que são os 2 primeiros representados aí, tá certo? Mas vejam, eu tenho o tal do fullereno 60. Fullereno 60 é uma molécula formada por 60 átomos de carbono. Opa, deixa eu arrumar aqui. Por 60 átomos de carbonos unidos uns aos outros e com essa estrutura tridimensional aí que dá a aparência de uma bola de futebol, não é? Esse é o fullereno, é um exemplo de fullereno. Na verdade, fullereno ficou conhecido como um grupo de substâncias formadas por carbono, porque vejam que embaixo eu tenho o fullereno 70, que são 70 átomos de carbono ligados uns aos outros. Depois de um tempo também se conheceram os grafenos. Os grafenos, na verdade, são essas estruturas aqui, ó, que formam o grafite. O grafite é um conjunto dessas macromoléculas que se sobrepõem uma em relação à outra. Uma dessas camadas apenas, que eu circulei aí de verde, é o que eu chamo de grafeno. E o grafeno é que dá origem aos fullerenos, que dá origem aos nanotubos de carbono. Vejam, um nanotubo de carbono nada mais é do que um tubo em escala nanométrica. Imagina a dimensão disso, é muito pequeno, é muito fino, porque é na espessura de um átomo.
Então eu tenho os nanotubos de carbono, que são espécies de grafenos que se enrolam na forma de um cilindro, muito usado aí na indústria de tecnologia, não é? Inclusive também na indústria médica. Então a gente tem muitos exemplos de alótropos do carbono. Não existe só o grafite e o diamante, embora sejam os que a mais aparecem nos exercícios para vocês. Mas hoje a gente já conhece os fulerenos e os nanotubos de carbono, que são originados a partir do grafeno. Vejam quantas substâncias, quantos alótropos que o carbono apresenta. É realmente algo impressionante, né? A gente acreditar que grafite e diamante com valores comerciais tão diferentes são feitos do mesmo elemento químico, de carbono. Somente a configuração espacial dos átomos difere e isso geram substâncias tão diferentes, com propriedades físicas tão diferentes, não é mesmo? E mais interessante ainda imaginar que é possível a conversão de um em um outro, não é? Aí você vai se assustar assim, então se eu tenho um anel aí de diamante, é natural que esse diamante vai se transformar em grafite? Fica tranquila, tá? Porque normalmente o diamante das joias preciosas passa por um processo de lapidação. E a lapidação é um fenômeno químico que transforma esse diamante em algo resistente à ação do tempo. Não vai acontecer essa conversão. A não ser que seja um diamante que está aí na natureza, uma jazida de diamante que nunca foi encontrada e depois de um tempo vejam que parte dela se transformou em grafite. Aí é normal. E mais legal ainda é que é possível a gente pegar grafite e gerar diamante. Tem indústrias que fazem isso. É um processo tão caro que às vezes não vale a pena o diamante, o valor comercial desse diamante. Mas é uma possibilidade, diamantes sintéticos que vêm a partir do grafite e não da natureza. Beleza? Para a gente finalizar nossa aula de alotropia, vou mostrar para vocês algumas outras substâncias, só citar algumas outras substâncias que também apresentam essa característica. Vamos lá. Então, para a gente finalizar aqui nossa aula, mostrar para vocês outros dois exemplos de elementos químicos que também apresentam o fenômeno de alotropia. No caso aqui, o enxofre e o fósforo. Vejam do lado esquerdo aqui, a gente tem o exemplo do enxofre. Vamos anotar aqui. O enxofre ele existe na forma simples de duas formas. Uma que a gente chama de enxofre rômbico e outra que a gente chama de enxofre monoclínico. E embora suas moléculas sejam formadas pela mesma quantidade de átomos, S8. Então aqui eu tenho, de um lado, do lado esquerdo, os cristais de enxofre rômbico. Tá certo? São 8 enxofres por molécula que se unem numa conformação espacial, que é essa que está representado aqui em amarelo. Do outro lado, que também está em amarelo, a gente tem cristais de enxofre monoclínico. Os 8 átomos de carbono eles se dispõem no espaço com essa conformação espacial e geram cristais diferentes do enxofre rômbico. Então, o enxofre é um caso em que a diferença entre os alótropos, vamos anotar aqui, a diferença entre os alótropos não está na atomicidade, mas sim na estrutura cristalina. Concordam? Igual era o caso do grafite e do diamante. Então é a estrutura cristalina que difere um alótropo, que é o enxofre rômbico, do enxofre monoclínico. Já no caso de baixo, a gente tem o caso do fósforo. Aqui eu representei 2 alótropos do fósforo, existem outros, tá bem? Mas aqui a gente percebe os 2 principais, que é o que a gente chama de fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo branco é formado, cada uma das suas moléculas, por 4 átomos de carbono. Vejam nesse primeiro exemplo que eu tenho P4. Já o fósforo vermelho é formado por uma macromolécula formada por N átomos de fósforo. Estão vendo que são vários P4s unidinhos um no outro? E continua. Isso aqui continua, eu não vou representar ele inteiro. Mas continuaria, porque é uma macromolécula, uma grande molécula. Então, se no fósforo branco eu tenho 4 átomos de fósforo e no fósforo vermelho eu tenho N átomos de fósforo por molécula, aqui a diferença entre os alótropos está na atomicidade, igual o caso do oxigênio e do ozônio. Então a gente pode anotar aqui que a diferença entre os alótropos, no caso do fósforo branco e do fósforo vermelho, está na atomicidade das moléculas. A gente sabe também que existe um outro alótropo do fósforo, que é o fósforo preto, e também tem o fósforo violeta. Embora, quando apareça exercício de alotropia do fósforo, é bem raro que fuja
de fósforo branco e de fósforo vermelho, mas saiba que existem outros alótropos para o fósforo também. Então, pessoal, a gente vai encerrando aqui a nossa aula sobre alotropia. Falei com muita atenção, em especial, do caso do oxigênio e do carbono, que são os mais relevantes para vocês. Mas saibam que existem outros elementos químicos que também apresentam alotropia. Dei o exemplo do fósforo e o exemplo do enxofre, embora existam outros, como o estanho, certo? Mas é importante que você saiba reconhecer o que é alotropia, que é possível a conversão de um alótropo em outro. Se você conhecer qual é o mais estável e qual é o menos instável, você sabe qual conversão é natural e qual é forçada, certo? E reconhecer principalmente que os alótropos eles têm características físicas muito diferentes. O mais fácil de a gente perceber aí é o oxigênio e o ozônio, ou então, por exemplo, o grafite e o diamante, a dureza do grafite e a dureza do diamante. O grafite ele conduz corrente elétrica graças à presença dos elétrons que se movimentam nas camadas do grafeno. O diamante já não conduz. Um tem uma estrutura cristalina, outro tem outra. A gente vê que um tem uma coloração, outro tem outra. Ou seja, as propriedades físicas são muito diferentes dos alótropos. As químicas não. Normalmente as reações às vezes são mais vigorosas num alótropo ou no outro, a questão de energia ou de velocidade, mas as propriedades físicas dos alótropos são bem diferentes. Então se você gostou desse vídeo, se te ajudou, se inscreva aí no canal, compartilhe com seus amigos, dá um curtir aí no meu vídeo e eu te espero na próxima aula. Até lá!